Em meus sonhos inquietos, eu vejo esse jogo. Fala minha gente, esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Silent Hill 2, 2001, PS2, Konami. Vou falar pra vocês, eu tive que me aplicar um longo processo de preparo pra aquecer a minha mente antes de começar a escrever sobre Silent Hill 2 por dois motivos. Primeiro porque é uma obra que tem muito conteúdo já sendo feito pelos arredores da interweb. É talvez o título da franquia com mais peso, mais fama. Agora foi anunciado aí o remake, que já talvez saia no final do ano, que impulsiona ainda mais a drenagem de leite dessa vaca. Então eu me senti na obrigação de fazer mais do que um simples vídeo de história, não trazer só informações sólidas, mas sim mergulhar de cabeça na experiência que é esse jogo, trazer uma conversa mais aprofundada, refletir e até filosofar a fundo nas várias passagens do game. E o segundo motivo é claro, devido ao conteúdo pesado, complexo e adulto e extremamente sensível da história, já que diferente do primeiro, onde a trama se apoia muito na própria lore do universo de Silent Hill, a Ordem, a Alessa, os eventos que levaram a cidade a ficar daquele jeito, essa sequência já muda o tabuleiro por completo. A gente agora tá falando sobre o que tá dentro e não fora. O foco é no micro, no pessoal. Não tem uma grande conspiração oculta tentando fazer o anticristo nascer pra dominar o mundo. Não, aqui tudo que a gente tem se chama James. James Bond? Não. James Sunderland e sua própria jornada, seus segredos, seu passado e seu presente. Como eu já disse nos vídeos de Clock Tower, a minha relação com os jogos de terror começou muito cedo, desde criança. Em um momento eu tava lá jogando Crash, quebrando caixa, comendo fruta, no outro botava um Resident Evil pra estourar a cabeça de zumbi. Silent Hill 2, de todos eles, foi talvez o que menos me ganhou, por assim dizer, nessa época, já que além de ter um enredo muito realista, muito adulto, essa carga dramática se reflete em todas as outras partes do game. A fotografia cinza, a trilha sonora mais sutil, o ritmo lento do enredo que não faz muita questão de te fisgar, é o tipo de jogo que sabe onde quer chegar e como quer chegar, então você jogador que se decida se vai ter a paciência, a calma necessária pra ir avançando. E aí tem que dar o match, se você chegou até a cidade, lidou com os primeiros acontecimentos, já entendeu que o bagulho é louco e tá completamente envolvido naquilo tudo, então você com certeza vai ficar até o final pra descobrir o que diabos tá rolando, caso contrário, você passou e voltou pro Duke Nukem. Hail to the king, baby. Fato é que o jogo não te engana em nenhum momento. É até simbólico quando o James diz: minha esposa mandou essa carta, ela morreu 3 anos atrás. Não devia ser a reviravolta final do jogo, ela tá morta? Então você já entra nessa sabendo que ali tem um ponto fora da curva. No momento que você dá play num jogo de terror que começa entregando o jogo assim, uma música foda no fundo, você, assim como nosso protagonista, se sente convidado a ir até a cidade, mexer em velhas feridas, já tendo em mente que as perguntas que podem ser respondidas não terão respostas fáceis nem simples. Minha esposa morreu, já faz tempo, foi de doença, então não tô atrás de vingança nem nada do tipo, tô bolado, vamos que vamos. Mas voltando, por que eu, uma criança no auge dos meus 7, 8 anos, não me apaixonei por Silent Hill 2 à primeira vista, como aconteceu com todos os outros jogos da franquia e tantos outros de terror? Vamos comparar com os outros Silent Hill. No primeiro, que é o único que eu tinha jogado antes de jogar o 2, a introdução já te contextualiza de um monte de coisa. Esse pai tava viajando com a filha, e teve um acidente, ele acordou, tá procurando por ela, a gente entra num beco, de repente fica tudo escuro, uns pivetes vêm na maldade, te enche de facada, você morre e acorda numa lanchonete com uma policial bonitona, pega um revólver com ela, do nada já tá trocando tiro com um morcego gigante. Enquanto que no 2, aqui os primeiros 20 minutos são: olha essa paisagem, saudades de minha esposa, cara, essa floresta, essa cidade. Porra, essa vida é foda. Vocês percebem como no 1 tem todo um apelo, um esforço pra dar um show logo de entrada, pra justamente vislumbrar a molecada e falar: olha, que tem sustão, hein galera, vai encarar? Então é muito mais fácil pra uma criança como eu era ficar com um na cabeça, querer saber o que acontece depois. O outro lá, o cara depressivo, querendo encontrar a esposa, ele tem questões sexuais? Poxa, que pena. Sabia nem o que é sexo ainda. No 3 e no 4 é a mesma coisa. Eles te pegam pela mão no começo pra você sentir o potencial, depois e só depois começam a desenrolar a história. No 4, literalmente, você dá o primeiro passo na primeira cena do game e já vem um...
bicho saindo da parede, buraco no banheiro. Caralho, só vamos, né? Enfim, é muito corajoso o que eles fizeram aqui no segundo game. Um deleite quando você passa a entender e apreciar a obra com a cabeça certa. Só que isso deve ter custado muitos jogadores casuais ao longo dos primeiros anos do lançamento. Como eu tinha os meus primos, e eu era o mais novo, não dependeu de mim continuar a jogatina, se dependesse não ter ido pra frente. Então, eu vi eles jogarem o game inteiro até zerar, e claro, pela limitação do inglês na época, muita coisa se perdia, mas no geral a gente conseguia pegar a ideia. Vai aparecendo os personagens, Angela, Ed, Laura. Por mais que eu, criança, não soubesse traduzir esse conceito em palavras, eu já consegui entender a ideia da alusão, da metáfora. Já que a Maria era um clone da esposa falecida que estava ali, agindo claramente de uma maneira fora da realidade, ignorando todo o contexto. Aí eu peguei, ok, essa aí é parte da cidade, ela não é uma pessoa, ela tem alguma coisa maligna no jeito de ser, é idêntica à esposa do cara, aí tem. Não era como a Angela, que tá claramente assustada, o Ed, que por mais que seja violento, você vê que ele também tá em choque ali no meio daquilo tudo, que aquela agressividade era ele lidando com o medo. Ele tá tão perdido quanto a Angela e o James, não são monstros, mas também não significa que sejam aliados. Tudo isso eu consegui discernir na época, claro, ainda superficialmente, né, sem entender os detalhes do que tava rolando com cada um. E claro, uma coisa que me escapou por completo nesse primeiro ano de contato com Silent 2 foram os monstros, e a ligação direta deles com a consciência do James, os problemas relacionados a sexo. Tudo isso eu só fui percebendo mais já na pré-adolescência e só confirmei mesmo com o vídeo do Zangado, tamanha a minha falta de interesse pela lore do Silent Hill 2 até aquela altura. Uma das memórias mais vivas que eu gravei dessa época é o Ed comendo a pizza. Eu lembro que eu estranhei bastante aquela imagem num jogo de terror. Um cara gordinho, vestido engraçado, bonezinho, comendo pizza. Que até então, esses eram recursos imagéticos que eu via sendo usados mais nas comédias. Então, ver aquilo no contexto do horror me deixou admirado. Aí eu comecei a entender que o terror não é só zumbi, não é só sangue, Scissorman cortando geral, fantasma, mas sim era também uma forma de expressão, que podia ser realista, podia ser verdadeira. O cara tá ali com uma aparência a princípio inofensiva, engraçada. Aliás, essa é a grande questão do personagem, o ódio que ele tem das pessoas por rirem dele. E ele por dentro é só tristeza, rancor, aquela raiva reprimida, doido pra pegar a arma e sair matando geral. Então foi um estalo que deu na minha cabeça, o de que você não precisa exagerar pra assustar, não precisa tudo ser um Pyramid Head, um Samael. Pode ser só aquele cara ali que a sociedade tá pisando, mas que ninguém tá dando muita atenção. Pra mim, enriqueceu o terror, os games e a percepção de vida no geral. Esse primeiro contato com Silent Hill 2 pra mim foi como um passeio com a escola pra um museu numa terça-feira de manhã. Dá preguiça, você tem que se forçar a ir, mas no fim acaba sendo muito massa. Bom, até então estamos falando de meados de 2003. Vamos avançar agora 10 anos no tempo, 2013, que no caso já fazem 10 anos, meu Deus do céu. Foi o ano que eu me formei no ensino médio. Enfim, nessa época eu resolvi dar aquele replay no jogo. E aí sim, já com a mentalidade certa, foi quando deu o match, que eu me apaixonei perdidamente pelo game. Uma injustiça corrigida, já que eu já amava todos os seus irmãos. Até o Downpour, que eu já tinha jogado na época. Talvez por isso eu fiquei motivado a ir atrás do 2, tava bem na pilha. Downpour tem seus problemas, mas eu gosto, viu, gente? Enfim, isso é assunto pra outro vídeo, não venha me xingando já não. Nessa segunda visita ao game, tudo o que me incomodava nele quando eu era criança, agora já caía bem quando eu tava lá com os meus 18 anos. Eu aproveitei a vibe, a solidão do game, as músicas, a maneira como o jogo se azeita antes de entregar o show. Ele realmente tinha mudado pra mim, ou melhor, eu havia mudado pra ele, agora estava pronto pra recebê-lo. Não tarda até que o James esbarra com o primeiro inimigo do game, aquele monstro do túnel. E assim, vamos combinar que essa daí não é a melhor entrada de monstro do mundo, né? Essa cena eu acho que podia ser mais impactante, como foi a do Harry no primeiro, ou o primeiro zumbi do Resident Evil. Enfim, várias passagens icônicas que a gente teve. Aqui a gente já tem uma um pouco mais discreta. Só que uma coisa que eu gosto bastante é quando o James vai dando a viradinha no rosto assim, a gente já vê que tem alguma bizarrice ali há 1000 anos, mas o Jamie ainda tá lá, moscando, olhando o rádio. Parece que ele tava prestes a cair numa pegadinha daqueles vídeos daqui do YouTube, pessoas fazendo merda, sabe? E segue normal, serelepe, em vez de voltar pro carro e pisar na tábua. É aquilo, esse é o James, né? Em alguns momentos pontuais me incomoda um pouco. Não vou passar pano pra ele como eu passei pro Henry no vídeo sobre ele. Aliás, o card tá aí. Mas em alguns momentos do jogo eu acho engraçado. Não sei se essa foi a intenção, mas acaba tendo um efeito meio cômico. Pô, mata o demônio, olha o corpo, coça a cabeça. Tá, agora eu acho que eu pego a rua pra esquerda.
Que é isso. Seguimos para os primeiros cenários, que são os prédios, onde na correria a gente passa por vários cômodos. Eu gosto muito dessa primeira etapa do ambiente escuro, um design de produção absurdo, os banheiros sujos, o gráfico. Principalmente quando você compara com o Silent 1, que ainda era no Play 1, o salto é gigante. Até hoje impressiona. Chegamos na aparição dele, Pyramid Head, cabeça de pirâmide, ou a coisa da pirâmide vermelha, como ele é chamado oficialmente, o carrasco do pobre do James, um dos monstros mais marcantes de todas as épocas. Se a primeira aparição de monstro desse jogo não é tão marcante como eu falei, a introdução do Pyramid Head compensa isso com toda certeza. O demônio surge estuprando 2 monstros, por mais que não seja uma cena exatamente explícita, não chega a aparecer nenhum órgão sexual de fato, é uma violência gráfica sem precedentes. Claro que isso me passou batido no primeiro contato, como eu falei, eu era criança, não entendia do que se tratava, mas na segunda vez, por mais que eu já soubesse antes de rejogar, é uma passagem feita pra chocar sempre que revisitada. É um jogo que faz jus à sua classificação 18 anos. E não usa esses artifícios de maneira irresponsável, sensacionalista. A violência sexual, que é retratada aqui em Silent Hill 2, é parte do pilar central da trama, e a maneira como a Team Silent ilustra pro jogador os horrores dessa temática, os monstros, os demônios da Angela mais pro final, que a gente vai falar depois, é, na minha opinião, de uma competência formidável. Diferente de muitas séries e filmes que utilizam de cenas de violência sexual e tortura sem a menor necessidade. É o choque pelo choque. Como aquele Doce Vingança, que a menina volta pra matar os seus assassinos. Eu não gosto. Ou Irreversível, do Gaspar Noé, uma cena de estupro com mais de 10 minutos. Um tremendo mau gosto. Precisamos falar sobre a trilha, é claro. Eu acredito que é aqui em Silent Hill 2 que a franquia se consagrou na sua parte musical. Claro que o 1 já tinha músicas maravilhosas, mas o 2 é brincadeira o que eles fizeram. Todo o trabalho em cima da sonoridade do jogo, as músicas, não só as músicas convencionais, mas todas as músicas ambientes, seja nas partes calmas, reflexivas, como nas macabras, porrada, correria, tensão ao extremo, eles entregam tudo e um pouco mais. O nome disso é capricho, o nome disso é Akira Yamaoka. E deixa eu mencionar minhas músicas prediletas do game. Theme of Laura, talvez a mais icônica, o tema da Laura. Tanto a versão de estúdio quanto o acústico são incríveis, uma música instrumental eletrizante, te dá aquela sensação de estar na estrada em busca dos seus objetivos. O futuro é incerto, mas porra, bora lá, que seja abraço desconhecido, é de arrepiar. Aren't you Maria? Promise, que é a música que toca quando o James está olhando a vista no começo, explicando que recebeu a carta. Um violãozinho muito gostoso, é leve, emocionante. Também tem outra versão um pouco mais agitada. Pianíssimo Epilogue, aquele famoso pianinho foda, toca quando a gente encontra a Angela segurando a faca deitada. Forest, uma música ambiente já mais reflexiva. Nossa, essa música dá uma paz tão grande. Aliás, é uma ótima dica para relaxar, meditar, estudar. Pega no YouTube a trilha sonora instrumental de Silent Hill, principalmente essas músicas ambientes como a Forest, White Nose, The Trail, New Moon, Born From a Wish, Alone in the Town. Tem versão estendida de mais de 1 hora, pra mim funciona demais. E claro, também tem as músicas ambientes mais cabreiras, mais hostis, como a Abandoned Streets, World of Darkness, Sick. Um trabalho sonoro impecável, com sons estridentes, sugestivos. Você se sente em Silent Hill só de ouvir, precisa nem jogar. Cada uma com a sua finalidade. Tem até algumas que mesclam o incômodo com o pacífico, o horror com a calmaria. Como na música Blank Fair, que é a que toca depois que o James descobre a verdade assistindo a fita. Ele sai do quarto e continua vagando pelo hotel com esse som, que apesar de ter a estridência e os barulhos agudos, eles são acompanhados de um som melódico, triste. Mano, gostoso demais.
Isso tudo antes da chegada da nossa musa Mary Elizabeth McLean, hein? Que só começou a cantar e se tornou a voz da saga a partir do Silent Hill 3. Isso é engraçado, porque eu sempre achei que a música Waiting for You, cantada por ela, fosse de Silent Hill 2, sobre a Mary esperando o James, afinal ela diz exatamente isso na carta, que estava esperando por ele. Mas na verdade essa música é do The Room e fala sobre a espera do Walter pela sua mãe. Bizarro, mané. Seguindo, uma coisa que eu sempre detestei, tanto em 2003 quanto em 2013, e sigo detestando em 2023, é a nossa pirralha malcriada, Laura, o menina insuportável. Já chega metendo um chute na mão do James, mandando a chave pra longe. Toda interação com ela sempre acaba em desgraça pra gente, enquanto a bonita sai pra brincar. Esse jogo me fez pensar se vale a pena ter filho. Eu tenho dificuldade de achar sentido na presença da personagem também. Beleza, ela tá ali, mas a Silent Hill que ela enxerga é uma versão de boa, sem monstro, ensolarada. Mas o que essa criança tá fazendo perambulando sozinha pela cidade? Cidade abandonada, inclusive. E ela fica pra lá e pra cá, vai pro hotel, vai pro hospital, sobe no muro. Alguém liga pro serviço social fazendo favor? Eu acho que falta um pouco de endosso pra explicar a Laura no meio dessa história. Me parece muito a necessidade de ter uma criança no jogo de terror só por ter. Todos precisam ter uma. Ow! Acontece o primeiro confronto com o Pirâmide, onde é impossível matar ele, claro. E reparem que esse Pirâmide Red original que surge aqui é mais pé no chão, né? É um cara forte com uma espada gigante e uma pirâmide na cabeça. Depois nos filmes e no Homecoming que ele vira aquela coisa inumana, com seus 3 metros de altura. Tem o easter egg do Walter Sullivan, vilão do quarto game, uma reportagem que o James encontra que fala do assassinato das crianças que ele matou. Muito foda isso. Então conhecemos a Maria. Ai, ai. Ora amo, ora odeio. Mas fato é que é uma personagem muito bem construída, talvez a melhor do jogo inteiro. Aquele jeito sedutor dela, o cinismo, acho até ela engraçada em muitos momentos. Aqui mesmo quando o James encontra ela, ele todo bobo, ah não, você não é a Mary, só é idêntica a ela, porém safada, vou indo nessa. E aí ela já, você vai me deixar sozinha nessa cidade cheia de monstro? E pouco depois eles vão entrar no boliche, aí ela, não, espera aqui fora, eu odeio boliche. Tipo... Ela tem uma variação de humor muito imprevisível e chega pra chacoalhar a cabeça de geral. Fora o visual muito marcante da personagem, né? A maquiagem, a roupa, a voz. É um dos maiores cartões de visita da saga. Ela começa a seguir o James, isso era novidade, você ser acompanhado pelo outro bonequinho. E chegamos então ao hospital Brookhaven. Os puzzles no game são um desafio mediano, eu diria. Tem um ou outro que eu encalhei e fui atrás de detonado, confesso. Isso na segunda jogada, tá? Na primeira a gente encalhava em praticamente todos. Era 5 crianças olhando pra tela sem saber o que fazer. Por isso que a gente demorava 2 meses pra zerar um jogo. Tem uma hora que o James e a Maria estão no elevador e no alto-falante um apresentador faz pra plateia algumas perguntas envolvendo a cidade. Inclusive tem outra menção ao Walter aqui, ele fala sobre os assassinatos dos irmãos Locane. Pergunta, quem foi o assassino responsável por esse crime horrível? Opção 1, fulano. Opção 2, Walter Sullivan. E o bizarro é o modo como o apresentador fala, todo animado, como se fossem as videocassetadas, né? Só tragédia e desgraça e ele lá, quem fez isso, meu povo? E neste horário, pra galera de Mesquita e paciência, hoje tem... Bora falar de terror então, né? No Brookhaven é quando o jogo começa a ficar desafiador, surgem as famosas enfermeiras sensuais da série, assim como Pyramid Head, elas também estão mais comportadas aqui, não tem tanto close no peito delas, geralmente aparecem mais nas sombras. Eu acho essa versão aqui mais interessante, mais macabra. E na primeira vez eu mal diferenciava os inimigos nessa escuridão, enfermeira, manequim. Pra mim eram tudo obras do capeta disformes me perseguindo. Na segunda que eu já pude entender o que era o que, mais ou menos. E no hospital o game começa a te obrigar a entrar em confronto com os monstros, é quase impossível você passar correndo por eles sem levar na nuca, né? Uma passagem bem macabra é quando a Laura sacaneia o James, trancando ele numa sala. Que obviamente ela ia fazer isso, né? Não consigo nem sentir raiva dela, só do James de ser tão trouxa. Mas enfim, surgem umas criaturas no teto, dá um cagaço aí porque mostram closes nos monstros, da boca deles, partes do corpo, mas bem picotado, tipo meio segundo, enquanto eles estão chegando perto e o James pedindo pra Laura abrir a porta. Falha-me Deus. What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? A cena da Maria fazendo drama pro James. Você não poderia se importar menos comigo? Ela é muito instável, né? Grita, xinga, chora, abraça, dá risada. Piramidão logo brota, mata a Maria pela primeira vez. Uma cena bem chocante quando eles estão correndo pelo corredor e ela não consegue entrar no elevador.
o James fica aos prantos, e eu acho que pra bom entendedor, nessa altura você já começa a sacar o que o game quer te dizer, né? Já fica na cara, a mulher é um clone da falecida, morre diante do cara, fica muito implícito que a história tá abordando ali uma forte culpa que o personagem carrega, principalmente quando a bonita aparece viva na prisão logo depois. Falando nisso, o hospital é assustador, mas a prisão, malandro. A parte da cidade versão noturna é tensa, mas fica um pouco pra trás se comparar com o Otherworld lá do Silent Hill 1. Principalmente na reta final, quando o Harry tá pelas ruas lá, tudo se deformando, a gente tem que chegar no shopping, tá chapado de monstro. Aqui, do hospital até a prisão, é um trajeto até rápido, um ambiente mais aberto, dá pra você desviar tranquilo dos bichos. Dá até um alívio, porque você acabou de sair daquele sufoco do hospital. Chegando lá na prisão, é aquela coisa. Trilha sonora incômoda, pura aflição. Cada vez que o James se joga de um buraco, uma parte de mim falece. Quanto mais pra baixo, mais dá aquela sensação de claustrofobia. A gente então reencontra a Angela, que tá em desespero, e salvamos ela de uma criatura repulsiva, que representa o pai abusador dela. A sala onde acontece esse confronto é perturbadora por si só. Eu vou deixar pra gente se aprofundar nisso quando eu for falar da Angela, mas é uma passagem insana. Só a maneira como o monstro vai se aproximando da gente, com aquele modo asqueroso de andar, como se estivesse sedento pra cima da presa. A gente sente o tiro de espingarda com gosto, esse inimigo volta a aparecer depois, e eu acho muito interessante essa ideia das realidades se cruzarem, né? A cidade materializa os demônios internos da Angela, e o James acaba vendo e experimentando o trauma, o horror dela. Apesar que o diretor de arte disse que não é o mesmo bicho que a Angela vê, porque estamos na perspectiva do James. E bom, Abstract Daddy, né? É papai abstrato. O que é abstrato? Aquilo que não é concreto, que não tem uma forma definida. Aqui também rola o confronto com o Ed, mas eu vou segurar também pro especial dos personagens. Só posso dizer que é uma fase super estranha, que o moleque não morre fácil. Nunca vi levar 10 tiros de escopeta na fuça e seguir causando. Já na reta final, depois de passar pelo hotel, assistir a fita, lembrar da verdade do que aconteceu numa cena muito tocante, o James na poltrona de cabeça baixa, trilha sonora sobe, a fita em si já é extremamente macabra, parece a fita do Chamado, o James quando vai pegar o travesseiro, matar a Mary, corta e aí fica mostrando só uns flash de umas bizarrice. A gente reencontra a Angela numa passagem extremamente emblemática, na escada em chamas, a menina desnorteada acha que ele é a mãe dela, mas aí percebe que não, fala que mereceu tudo que aconteceu com ela, e o James só, Angela, no. Mas se a gente analisar com calma, nesse pé da história até que faz sentido essa falta de reação dele, porque acabou de saber a real sobre o próprio passado, então acho que dá pra justificar que ele tá meio anestesiado, tanto é que a própria Angela depois pergunta, não o que, irmão? Você vai me ajudar? Vai me manter segura? Vai me amar? Vai me livrar da minha dor? E ele só abaixa a cabeça e fica mudo. Porque é isso, ali tá cada um lutando pela própria sobrevivência, cada um com a sua sequela, não tem espaço pra ele bancar o herói, não consegue nem se salvar, que dirá salvar os outros, né? É cada um por si. E eu acho que o jogo se prolonga nas boss battle final. Primeiro que a gente sai na porrada com 2 Pyramid Head, depois com a Maria versão demoníaca que fica soltando umas pragas pra cima da gente. Dava pra eles terem juntado as duas numa só, que eu acho que ia ficar mais cabuloso. Você vence um desafio e aí pensa que acabou e ainda tem mais outro. Fora que, por esses 2 desafios finais estarem separados, eles perdem um pouquinho de força. Nem os Pirâmide nem a Maria Louca conseguem ser tão ameaçadores quanto o Incubus no final do 1. Mas se fossem 2 Pirâmides de capanga enquanto a Maria fica te lançando praga, aí ia ser épico. Chegamos então ao desfecho do jogo, onde após toda a jornada pela cidade, o James enfim enfrenta os seus demônios, o que resulta na sua compreensão da verdade. Ele havia matado a sua esposa em um ato de dor, ódio e desespero, depois de um longo período de sofrimento que o casal enfrentava devido à doença terminal da Mary. Como já vai ter vídeo onde eu vou comentar sobre cada final possível do game, eu vou aqui me atentar aos 2 principais, que é o Live e o In Water. O primeiro, que é o feliz, entre aspas, né, porque em todos você termina depressivo. O James consegue enfim aceitar o seu passado, e seguindo o último pedido de Mary, ele deixa a cidade pra trás a fim de seguir a sua vida adiante. Enquanto no segundo ele tem uma conversa parecida com ela, mas se vê incapaz de seguir a vida sem o seu grande amor, atirando o carro no lago e pondo um fim à própria vida pra se juntar a Mary. Eu não gosto desse, acho uma bosta a mensagem que passa, fora que não te recompensa em nada, tipo você passa por tudo aquilo pra ele se matar no final. Já o primeiro é simplesmente lindo. Em ambos, a gente tem como epílogo a carta que a Mary escreveu pro James nos seus momentos finais, onde ela pede perdão a ele pela maneira como as coisas andaram desde que ela ficou doente. E eu vou falar pra vocês que não é nada fácil de absorver esse conteúdo final do jogo. Você pode até tentar diminuir e tratar como mais um final de historinha, mas de fato, assim, compreender a mensagem daquilo,
entender a dor que a personagem estava sentindo naquele momento, tendo a sua vida interrompida, se viu definhando, lutando pra continuar, sabendo que era dali pra pior, a ponto de descontar sua angústia e o seu sofrimento nas pessoas que ela mais amava. Como ela fala, eu golpeei todos que eu amava, especialmente você, James. E aquilo, eu não sei qual é a sua idade que tá assistindo, em que pé da vida você tá, o que já teve a oportunidade de testemunhar, mas a vida é isso mesmo, galera. Você tá com saúde, você tem tudo. E ao passar por um processo tão doloroso como esse, como muitas vezes acontece, que a gente espera que só aconteça no fim do ciclo, quando a gente já estiver velhinho, mas nem todos nós, ou aqueles que a gente ama, vão ter esse privilégio. Então, em meio às dores, ao cansaço, à tristeza, seu próprio corpo jogando contra você, é quando você se vê testado de todas as formas, uma prova impossível de se passar. Nós somos sujeitos à nossa humanidade, somos limitados. Então, não tem como você ficar de risada, de descontração, não dá pra ser leve num momento desses. Não tô falando que é impossível encontrar refúgio em meio à dor, mas no todo, família, é uma coisa difícil. Uma coisa que derruba e leva ao limite até as mais fortes das pessoas, até as mais unidas das famílias. Quem tá doente é quem sofre mais, evidente, mas quem tá em volta vendo a pessoa amada nesse estado é uma carga pesada demais, pra muitos impossível de carregar. É só o amor, como diria Renato Russo, só o amor puro mesmo que é capaz de sobreviver a um teste como esse. Não tem cristal, não tem mandala, não tem magia que amenize. Muita gente não entende o que eu tô falando aqui, nunca passou por algo desse tipo e acha que tudo vai ser sempre resolvido com boas vibrações, banho de erva. E a gente sabe que não é assim. Até mesmo nosso Senhor, Jesus Cristo, sucumbiu à dor no momento final, perguntando pra Deus: Pai, por que me abandonaste? Porque mesmo ele, naquele momento, estava na sua forma humana. Ele tinha escolhido descer até a nossa condição para que ele pudesse experimentar esse limite que a natureza nos impõe. Virou missionário agora, Gui? Não, eu sou cristão, é a minha crença, minha realidade é percebida através dessa lente. Mas mesmo olhando para essa passagem apenas como uma história de um livro, você que não acredita, o que ela conta? Que na condição humana, até mesmo um Deus fraquejou. O sofrimento acontece. Então, só para finalizar, é de uma sensibilidade impecável que os roteiristas desse game fizeram. Eu, criança, obviamente achava chato, não entendia. Nossa, como pode um monólogo de 10 minutos a mulher falando, essa tristeza toda. Mas aí você revisita com uma cabeça mais madura e entende que não podia ser diferente, não com essa temática sendo abordada, a dor, a culpa. Esse final é de uma beleza muito grande, ainda que triste, ainda que melancólica, mas inevitável e poética. A declaração dela, a maneira como ela enfim se perdoa. Isso, meus amigos, é Silent Hill. I got a letter.